Vamos ministrar uma mensagem a partir do livro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Nós vamos ler dois versículos e nós vamos meditar em cima desses versículos. Isaías 49, versículo 15 e versículo 16. Isaías 49, versículo 15, versículo 15 e versículo 16. Amém, queridos. Diz assim a palavra de Deus: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Amados, o nome dessa mensagem que Deus colocou no meu coração chama-se Gravados nas Mãos do Pai. Gravados nas Mãos do Pai. Eu não sei se vocês vão compactuar com o meu pensamento, se vocês têm o mesmo pensamento que eu tenho, mas eu creio que conforme o tempo vai passando, conforme os dias eles vão avançando, a gente tem percebido que cada dia mais as pessoas elas estão com seus valores mudados e elas estão com mais descaso em relação ao seu próximo. Elas estão mais egoístas, elas estão mais pensando em si mesmas. Não sei se você percebe isso com as pessoas que você se relaciona no mundo externo, aí no mundo afora. Eu sei que se você só se relaciona com crente, claro, você não vê isso, porque nós temos sido desafiados a amar e se importar com as demais pessoas. Mas o mundo lá fora, ele é assim. A impressão que me dá, pelo menos, é que dia após dia, as pessoas estão cada vez mais olhando para si mesmas. Isso tem feito com que o homem passe a valorizar aquilo que não tem valor e a não valorizar aquilo que de fato tem valor. Então, é assim, o mundo cria alguns padrões e se nós não percebermos esses padrões, nós acabamos nos moldando. Nós acabamos sendo modelados por esses padrões, e isso faz com que a gente passe a viver sem perceber. E é por isso que eu quero falar desse tema. Eu escolhi esse título, mas na verdade esse título vai ser desenvolvido ao longo dessa mensagem. E eu quero falar um pouquinho com isso da cultura do descartável, porque um dos padrões que eu creio que o egoísmo faz acontecer é a cultura do descartável. E essa cultura do descartável, ela funciona no seguinte sentido, do seguinte modo: é a cultura de tirar o maior proveito despendendo o menor trabalho. Então é por isso que se tem coisas descartáveis, né? Você compra para sua casa, você usa e depois você joga fora. E você compra, quando você está no mercado, vai comprar alguma coisa que é descartável, justamente como o próprio nome está dizendo, é que aquilo não vai te dar trabalho de ter que limpar, de ter que cuidar, de ter que zelar. Aquilo não vai dar trabalho nenhum. Depois de usado, adeus. Então é assim com o copo descartável que a gente tem, é assim com fralda descartável. Graças a Deus pela fralda descartável. É assim com pratinho descartável, é assim com um monte de coisa. Mesmo que não necessariamente o gosto seja o mesmo. Por exemplo, não sei se você percebe, mas eu percebo que dá a impressão que quando você toma um refrigerante num copo de vidro, o gosto é um pouco diferente de quando você toma no copo de plástico. Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Tem? Pois é. Mas nós não pensamos muito nisso quando se trata de ter que lavar copos, talheres, pratos e tudo mais. Então, se a gente prepara uma festa que envolve muitas pessoas e que vai envolver muito trabalho posterior a essa festa, nós nem titubeamos com a ideia de comprar coisas descartáveis. Por que nós fazemos isso? Porque depois que nós usamos, nós não temos mais compromisso nenhum com aquilo. Eu não tenho mais nenhum compromisso com esse copo, inclusive, a Emily
se encarregou de dar um toque sutil aqui com o seu batom, então não tem mais compromisso nenhum com ele. Ele está descartável, vai ser lançado fora. Não só porque ela fez isso, esse eu tomei também, não tem batom, é claro, mas também vai ser jogado fora. É porque é assim, porque é descartável, foi feito para isso. Foi feito para nós não termos um compromisso, não temos compromisso de ficar lavando ele. Ele foi feito para ser lançado fora. Então, essa cultura, ela começa nas pequenas coisas, ok? Essa cultura, ela vai assim, ó, ela começa assim. Isso não é de agora, já foi há algum tempo inventado, desde que o petróleo foi trabalhado em vários produtos, até chegar, por exemplo, ao plástico, alguém pensou, né, muito bem, em transformar esse plástico de um modo a tornar um copo, ou um prato, outras coisas, para que a gente não tenha tanto trabalho assim. Isso a gente diz que é qualidade de vida, comodidade, valorizar melhor o nosso tempo, administrar melhor para não perder tempo com coisas que talvez sejam secundárias. Até aí a gente entende bem. Mas o problema está que essa cultura, ela começa nas pequenas coisas, mas ela vai avançando. E essa cultura do descartável, como eu disse, ela tem um conceito dentro dela. A cultura do descartável, ela tem um coração pulsante dentro dessa cultura. É o que eu acabei de dizer, que é o não tenho trabalho. Então, quanto menos trabalho, melhor é. E essa cultura, ela tem a tendência de invadir todos os campos da nossa vida, todas as áreas de nossa vida. E como é que ela funciona quando ela toca em outras coisas além do copinho, da fralda, do prato e coisas que eu acabei de mencionar? É quando ela entra em áreas que são importantes, que não podem ser descartadas. Mas por que elas passam a ser descartadas? Porque elas começam a dar trabalho. E quando as coisas começam a dar trabalho e não geram mais prazer, então o que a gente faz? A gente descarta, joga fora, joga no lixo, passa para frente, vamos avançar, vira a página, vida nova. E se a gente não para e pensa sobre isso, nós podemos fazer isso com muita coisa, não só com um copinho, com batom, ou com pratinho, ou qualquer outra coisa, mas a gente pode fazer isso com todas as coisas da nossa vida. Então, por exemplo, essa história que nós acabamos de ler, ela me faz pensar nessa cultura do descartável. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas nos últimos tempos, nos últimos anos, nós temos ouvido cada vez mais a respeito de abandono. Há um tempo atrás, eu não sou tão velho assim, tenho 30 anos, mas quando eu era adolescente, era uma coisa assim absurda, ou talvez quando eu era criança, era o absurdo do absurdo do absurdo, você ouvir falar de alguém que colocou um bebezinho recém-nascido dentro de uma caixa bem forrada e colocou na frente de uma casa, apertou a campainha e saiu correndo. Já era uma coisa grave. Isso era muito grave, porque isso para nós chegava como o extremo do abandono. Como que pode um pai, uma mãe fazer tal maldade? Mas hoje as coisas já não são assim. Hoje mudou. Hoje não hoje especificamente, mas nos últimos tempos você tem ouvido cada vez mais situações alarmantes de bebês recém-nascidos com cordão umbilical ainda ali, que são lançados no rio, dentro de um saco plástico, que são arremessados dentro de um terreno baldio qualquer. Por quê? Porque a cultura do descartável está em jogo. Como assim a cultura do descartável? É a ideia de que se dá trabalho, se vai dar muito trabalho, se eu não estou preparado para o trabalho que está envolvido nisso, eu descarto. Se alguém quiser, pegue. Se não, adeus. Isso é terrível porque a gente está falando de vidas. Mas isso não é só no campo dos bebês, isso também é no campo dos idosos também. A nossa geração, ela dá uma boa razão pela qual não cuidar dos seus idosos. Então cada vez mais aumenta o número de casas de terceira idade, asilos, né, que a gente chamava antes, mas agora a gente dá nomes mais bonitos, casas terapêuticas, casas de cuidado geriátrico, sei lá, nomes técnicos apropriados para o nosso próprio egoísmo. E por que eu falo que é o nosso próprio egoísmo? Porque a desculpa que as pessoas falam quando elas, por exemplo, pegam uma pessoa de terceira idade da sua casa e elas colocam lá, elas dizem: eu não tenho condição de cuidar desse velhinho, então eu vou garantir por meio do meu trabalho que alguém possa cuidar disso. Eu sei que tem casos e casos, naturalmente tem casos que realmente
esse talvez seja o melhor. Mas a base que está ali, a verdade que está dentro dessa história é que está dando muito trabalho e já não gera mais prazer. E por não gerar mais nenhum prazer, então entra com tudo descartável. Você consegue entender o que eu estou falando? Amém. Amém? Deus fala aqui nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler em Isaías, ele fala sobre esse assunto, e ele fala uma coisa que eu quero falar para vocês nessa noite, em relação a esse tema, e que vai culminar com esse gravado nas mãos do Pai. Mas eu diria que o Senhor está nos alertando algo por meio dessa passagem aqui, que é muito importante, de que nós temos que cuidar para não viver debaixo de um espírito de abandono. Nós temos que cuidar do nosso coração para que nós não venhamos a ser tentados a viver debaixo dessa escravidão, desse espírito de abandono que visa bater em nossa vida e entrar em nossa história e de algum modo controlar o nosso tempo. Por que eu falo isso? Porque o padrão do mundo atual é o padrão do abandono. As situações do mundo, elas trazem isso para nós todos os dias. Uma das coisas mais fáceis das pessoas acharem e pensarem são os sentimentos em relação ao descaso, ao abandono que os outros têm em relação a si, em relação a essa pessoa. E nós podemos perceber que o que gera de fato o abandono, eu já vou chegar nessa passagem bíblica que o Senhor faz uma comparação em relação ao abandono de uma mãe em relação ao seu filho, mas o que gera o abandono é o egoísmo. O que gera o abandono é o egoísmo. A raiz do abandono, a raiz do descaso é o egoísmo. Porque quando eu não quero mais me comprometer com alguma coisa, então eu descarto aquela coisa. É assim. Só que o abandono, ele tem uma outra faceta, ele tem uma outra cara também. Porque a gente tem a ideia de que abandonado é somente aquele que foi jogado fora. Mas não necessariamente alguém que foi jogado fora tem o sentimento de abandono. Tem muitas pessoas que não tiveram nenhuma triste experiência de ser jogado fora de algo e tem o sentimento de abandono. E por que tem um sentimento de abandono? Porque convivem às vezes dentro de uma casa, dentro de uma família, mas se sentem totalmente abandonados, se sentem totalmente incompreendidos, se sentem fora daquele contexto. É como se a língua daquela casa não fosse a sua língua, como se ninguém o entendesse, como se o propósito daquela família, daquela casa, daquele grupo fosse outro e não era o seu. E isso gera um sentimento de abandono. Então, quando eu falo de sentimento de abandono, eu queria que você pudesse avançar um pouquinho a sua mente e não pensar só naqueles que tiveram um fato assim extraordinário e grave na sua vida, de serem lançados como no bebezinho num terreno baldio, ou colocado na frente de uma casa para que uma família pudesse pegar e passar a cuidar. Não, mas estou falando desse espírito de abandono, esse espírito de abandono que tenta bater na nossa porta e tentar entrar e tenta destruir a nossa vida. É desse espírito que eu quero falar um pouquinho também, para a gente poder falar a respeito do gravados nas mãos do Pai. Então, olha só, o Senhor então ele fala aqui, ele está falando sobre Israel. Ok? É bom que você saiba, a gente está lendo aqui o Antigo Testamento, então ele está falando a respeito de Israel, que é o povo da antiga aliança, o povo que Deus tinha uma aliança por meio de Moisés, por meio da lei de Moisés. Você sabe disso. Mas esse povo aqui, ele nos representa. E tudo que Deus fala para Israel, na verdade também fala para nós, porque hoje nós somos o Israel de Deus por meio de Jesus. Ou seja, hoje nós somos o povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus, mas passamos a ser povo de Deus porque um dia Jesus veio e se manifestou para nós, e nós então fomos adotados como seus filhos. Então essa realidade Deus está trazendo para que a gente possa entender um pouquinho a respeito da atuação desse espírito de abandono. E Ele quer falar ao seu coração daquilo que da maneira como Ele vê você, da maneira como Ele me vê, da maneira como Ele vê a nossa vida. Isso é o mais importante dessa noite. Então o Senhor me fala sobre Israel e ele traça um paralelo aqui. Ele traça um link entre, dá um exemplo, na verdade, de uma mãe em relação a um filho. E ele está falando isso, ele faz essa comparação daquilo que ele faz pelos seus filhos com aquilo que uma mãe pode fazer com os seus filhos. Essa é a ideia. E ele diz então, olha, pode uma mãe se esquecer de um filho que está amamentando?
O Senhor lança uma pergunta, né? E eu creio que Deus é soberano o suficiente para poder saber todas as coisas, e por meio dessa palavra, Ele sabia que um dia, no século 21, no ano de 2013, no mês de julho, nós estaríamos aqui, na cidade de Curitiba, no bairro Santa Felicidade, aqui na parte do Jardim IP do bairro. Você estaria me olhando e ouvindo o que eu estou falando, e você responderia essa pergunta: sim, pode sim, Deus. E Ele sabia disso. É por isso que Ele faz uma pergunta que é óbvio que a lógica nos faz dizer: não, mães não fazem isso. Não dá para pensar que uma mãe de fato faça isso. Mas a história nos prova que sim. E por Ele saber, mesmo que seja uma pergunta que a expectativa da resposta seja: não tem nenhuma mãe que faça isso. Mas Ele sabendo que chegaria momentos históricos em que isso seria talvez muito mais comum do que em outros momentos passados, então Ele complementa o versículo, Ele fala um pouco mais. E porque talvez você pensou assim: pode sim, eu conheço histórias de pessoas que foram assim, mães que entregaram, mães que não cuidaram, estavam amamentando e por alguma questão, por alguma explicação que foi dada, ela se desligou do seu bebê. Então, Ele se antecipa e Ele diz: ainda que isso aconteça, isso que diz o versículo, ainda que isso aconteça, eu porém, diz o Senhor, eu nunca me esquecerei de ti. Amém. Que coisa tremenda. Deus está falando: ainda que a sua mãe, quando você está sendo amamentado, te abandone, eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Às vezes nós vivemos algumas situações e alguns relacionamentos em nossa vida que nos fazem sentir abandonados. Algumas situações da nossa vida às vezes geram esse sentimento de abandono. Alguns relacionamentos que vivemos geram sentimentos de abandono. Então, como eu disse, nós vivemos num mundo em que a cultura e o padrão do descartável é predominante. A coisa mais comum é descartar, não só o copinho, mas tudo que causa trabalho e gera algum desconforto e não gera tanto prazer quanto gostaríamos, nós jogamos fora. E o que está em jogo aqui? Qual que é o grande problema disso tudo que eu estou falando? O grande problema disso tudo que eu estou falando é que quando nós passamos a argumentar alguma coisa, os argumentos geram uma cultura. Os argumentos, quando muito ditos, mencionados, eles mudam uma cultura. E uma cultura gera uma ação coletiva. E daí vem a máxima de que nós nos movemos de acordo com a cultura em que nós estamos. Você, queira ou não, eu, queira ou não queira, nós acabamos nos movendo de acordo com a cultura que nós estamos vivendo, de algum modo, com a cultura que nós estamos inseridos. E isso vem de onde? Esse mover vem de, primeiramente, um argumento. Um argumento que foi forte o suficiente para convencer muita gente, e muita gente começou a pensar aquilo, formou a cultura e passaram a agir de acordo com aquele argumento inicial. Vamos ao exemplo para que você possa entender melhor. Por que existe tanto divórcio hoje? Você já parou para pensar nisso? Por que tem tanta gente que se divorcia hoje? Por que tem tantas pessoas que se separam? Posso dar a explicação de acordo com a minha palavra? Porque o casamento se transformou em algo descartável. O mundo determinou isso. Você vai a alguns lugares que você vai, lugares turísticos, aí você vai naquelas banquinhas, onde vende camisetas com ditados e dizeres engraçados. E o mais comum são deboches em relação ao casamento. Não, não é? Você já deve ter visto em algum momento a expressão assim: game over. E aí tem um noivo do lado de uma noiva. Qual que é a mensagem que está ali? Acabou, né? Outras são uma pessoa que está ali naquele momento, obrigado, Nela, está naquele momento de casamento, está naquele momento de firmar aliança, e aí já tem uma corrente, já tem uma cela esperando, porque é a ideia. O mundo está tão convencido disso que quando um homem, por exemplo, está no meio de outros homens e recebe uma ligação, os outros já falam polícia. Que a ideia é: está casado, está preso. Essa é a ideia. E como ninguém quer ficar preso, todo mundo está esperando um bom momento e boa ocasião para se ver livre desse trem. Se ver livre desse negócio. Por quê? Porque o padrão lá fora determinou que casamento é algo descartável. Por que é descartável? Enquanto o casamento dá prazer, ele é ótimo.
Enquanto dá prazer, dizem as pesquisas que esse calor desse prazer, dura ali 2, 3 anos. Aí depois que esse prazer passa, aí começa aquilo que a gente vai chamar de problema. E como a gente não gosta de resolver problema, porque dá trabalho resolver problema, desde a matemática era assim, né? Aquelas equações dava muito trabalho, a gente não gostava daquele negócio. Assim também é com as demais coisas da vida. Então quando alguma coisa passa a dar problema, passa a dar trabalho, a primeira coisa que a gente pensa é: vou divorciar. E nós pensamos que uma outra situação vai ser diferente. O segundo casamento vai ser muito melhor que o primeiro. E pesquisas dizem que é cada vez mais comum as pessoas se casarem muitas vezes. Tem pessoas hoje que estão iguais à história da mulher samaritana. Iguais. 5 maridos já tiveram, o homem com quem agora vive não é o seu marido. Esse é o quadro. Você conversa com as pessoas que elas estão no 3º casamento. Aí você conversa um pouco mais, tentando entender assim qual é a razão, e você vê que ela já está pensando a possibilidade de game over. Que coisa impressionante. Aí surge uma expressão que você já deve ter ouvido lá fora: o casamento está fora de moda. Já ouviu essa expressão? Mas não está fora de moda o casamento. Como que pode o negócio estar fora de moda se até aqueles que não podem casar querem casar? Tem menino tentando casar com menino, pode um negócio desse? Não pode. Menina quer casar com menino, não pode. Mas quer, então o casamento não está fora de moda. O que está fora de moda, na verdade, é o sentido do casamento. O conceito do casamento está fora de moda. Precisa se voltar ao real conceito, porque se perdeu. As pessoas se casam hoje e trocam de casamento assim como trocam de roupa. Por que fazem isso? Porque a cultura que eu estou falando é a realidade lá fora. E no nome de Jesus, essa não é a sua realidade, mas você precisa saber disso, para você não aceitar essa condição da vida, dessa cultura descartável para tudo. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar de casamento. Alguns nem são casados, talvez pensar, é verdade, mas eu não entendo muito bem disso porque eu sou solteiro. Mas talvez você, como solteiro, também você vive a cultura descartável. Por exemplo, se alguma pessoa que você gosta, alguma pessoa que você se identifica, convive com você, essa pessoa te faz algo que você não gosta, tá? Pensa em uma coisa que você não gosta, alguma coisa que te ofende, tá? Amigo, gente, ó, a faixa assim, ó, entendeu? Gente boa, mas essa pessoa faz algo que você não gosta, te ofende. Qual é a coisa mais fácil de fazer na nossa geração? Descartar o copinho, descartar o relacionamento, descartar essa pessoa do nosso ciclo de relacionamento. Exclui do Facebook. Exclui do Facebook. É a coisa mais padrão. Começa por aí. Excluir do Facebook já é um sinal. É engraçado esse processo. Eu identifico isso também, porque eu sou pastor, né? Você sabe disso, sou pastor. Então, como pastor, a gente se relaciona com pessoas, e algumas pessoas, por algumas razões, deixam a nossa comunhão. Por diferentes razões. Mas daqui a pouco eu estou lá, e quando eu vejo, eu vou procurar, sei lá, tal pessoa no Facebook. Saiu, não está mais no meu hall de membros do Facebook. É um sinal. Ou seja, ela me descartou. Ela não quer, porque é a descartabilidade do relacionamento humano. Essa é a realidade que nós vivemos. E aí eu começo a falar de coisas que já não são tão lá fora. A gente pode viver isso aqui dentro também. Então sempre que alguma coisa acontece de um modo que eu não programo, que eu não planejo, se alguém faz alguma coisa que eu não espero, isso me choca, me ofende, me assusta, me escandaliza, ao invés de eu buscar o caminho da reconciliação, da restauração, do perdão, é muito mais fácil eu ativar a exclusão, ativar o lixeira. Eu vou na lixeira e ainda coloco lá, botão direito do mouse, né? Esvaziar a lixeira. Que é para sair. Talvez só um técnico de computador vai poder, de algum modo, entrar lá no profundo daquele HD, poder resgatar esse negócio. Porque se depender de mim, adeus, acabou. Então o que isso vai criando, querido? Isso vai criando uma síndrome. Síndrome a gente chama quando a doença assim, ela é a nível grave, né? Então ela cria um problema sério, muito sério.
E qual que é o problema sério? É o problema de que as pessoas começam a se fechar dentro de si mesmas. As pessoas, dia após dia, elas vão se fechando dentro de si mesmas. Elas vão vivendo um processo que eu vou chamar de autismo. O que é um autista? Ele começa a viver num mundo solitário. Não sei se você já teve a possibilidade de conhecer algumas pessoas autistas. Eu já tive, e níveis um pouco severos assim. Você tenta contato, a pessoa não entra no seu mundo. Se você quer de algum modo manter contato, você vai ter que mergulhar no mundo dela, para talvez do mundo dela obter algum tipo de relacionamento, porque ela está totalmente nela mesma. Então a cura de um autista está em fazer com que o autista saia do seu mundo e entre no mundo dos outros. Parece bíblico isso, né? Pois esse autismo, existe um nível autista físico, tem a ver com questões neurológicas. Mas a nossa sociedade, ela libera esse autismo no geral. A coisa mais fácil é não resolver nada na minha vida e lidar sozinho com o meu sentimento de solidão, abandono, rejeição. A gente passa a viver isso. Se a gente deixa, isso acontece de forma muito frequente. E o que isso afeta, querido? O que isso de fato afeta? O que isso tem a ver com a mensagem de Isaías que eu acabei de dizer? Isso afeta uma coisa. Isso afeta eu chamaria assim, a coluna vertebral dessa história, ela é afetada. Que é um negócio chamado paternidade. Diga comigo, paternidade. Paternidade. Pastor, o que tem a ver paternidade com esse trem todo que você acabou de falar? Eu vou explicar. Paternidade traz identidade. Diga comigo isso, paternidade traz identidade. Você sabia disso? Sabia disso? Paternidade estabelece identidade, desde o mundo físico a todas as demais realidades da vida. Então, quando você sabe de quem você é filho, você sabe quem você é. Não é assim? A gente passa a saber quem nós somos em função dos nossos pais. A paternidade, ela estabelece identidade. Isso é no campo do relacionamento de um bebê em relação a um pai e uma mãe. É assim desde o princípio. O Eliel vai saber que ele é o Bart de Menezes, porque vai perguntar, vai perceber que tem um Bart, tem um Menezes nessa história, e a união disso forma ele. Ou seja, ele só existe, a sua identidade está em função dessa relação, e a minha paternidade estabelece outras realidades de identidade dentro dele. Então, quando você sabe de quem você é filho, você sabe quem você é. E a identidade é que libera destino. Ou seja, traduzindo o que eu acabei de falar, é a identidade que libera propósito. Se eu não sei quem eu sou, quando você sabe quem você é, você sabe quem você vai ser. Mas se você não sabe quem você é, você também não sabe quem você vai ser. Qual que é o problema da nossa juventude? Quando se trata de futuro, eles não sabem o que querem ser. E por que eles não sabem aquilo que eles querem ser? Porque eles não sabem nem quem são. Consegue entender o que eu acabei de falar? Ou muito complexo? Tá tranquilo? Aleluia. Então tá bom. O propósito só existe por sua identidade. Quando eu descubro a minha identidade, eu passo a entender meu propósito. Se eu sei quem eu sou, se eu de fato sei quem eu sou, isso é inabalável em mim, ao ponto que eu sei aonde eu vou chegar. O meu foco fica extremamente claro quando eu sei quem eu sou. Então, quem você é, querido? Quando você pega a palavra de Deus, quando você lê, e você que já entregou sua vida para Jesus, você que firmou uma aliança com Deus por meio do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que você é filho, ok? Então você é filho de Deus, só que você precisa ter consciência disso, você precisa estar certo disso. Não basta você ler o versículo de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que aqueles que entregaram a vida para Jesus são filhos. Isso precisa ser uma consciência na sua vida, precisa ser uma revelação em você. Então quando você tem essa revelação, você está certo de quem você é, você tem uma identidade. Ok? Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Então sua identidade está resolvida por meio da paternidade. Papai estabeleceu a sua identidade. Então você passa a saber também que papai te criou com um propósito. E esse propósito só é possível ser conhecido em função de você primeiramente saber quem você é. Está tranquilo? Amém? Amém. Agora, o que acontece na vida prática? Uma coisa é isso que acontece no culto. Não que o culto não seja vida prática, mas aqui as coisas fluem com mais facilidade.
Nós estamos num ambiente de fé, nós estamos num lugar em que o Espírito Santo tem liberdade, por causa das nossas declarações, por causa da nossa oração, por causa da nossa própria presença aqui, é muito mais fácil se fluir. Mas quando você volta ou sai aqui no carro, pega o carro, vai para casa, vai rumo ao ônibus, ali começam algumas coisas que às vezes não acontecem num momento como agora. Porque nesse intervalo de tempo, talvez meia hora depois do culto, tem um camarada chamado Diabo, inimigo de Deus, nosso adversário, que nos odeia, que quer nos matar, nos roubar e nos destruir. E esse inimigo de Deus, ele bate a porta da nossa vida. E ele bate a porta com uma atuação espiritual. Ele traz nessa viagem, ele traz nessa batida de porta, ele traz um espírito com ele. Eu vou chamar de demônio mesmo, senão você pode entender um espírito no sentido assim, um senso de espírito. Não, estou falando de uma realidade espiritual. Ele traz de fato um demônio que eu vou chamar de demônio do abandono, ou do sentimento de abandono, o sentimento de desamparo, o sentimento de rejeição. E o que esse sentimento de rejeição, de abandono e desamparo tenta fazer na sua vida e na minha vida? O que ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que nós percamos a nossa identidade. É isso que ele faz. Então o diabo ele começa a dizer para você algumas coisas, do tipo assim: não, você não é filho de Deus, porque nem Deus gosta de você. Porque veja só, se Deus gostasse de você, essas pessoas não teriam te tratado assim como elas te trataram. É uma voz sutil, quase imperceptível, mas muito forte, que fala conosco. E às vezes fala tão forte e tão enganosamente que fala na primeira pessoa. E dá a impressão que não é a voz do diabo, mas é a nossa própria voz, do nosso próprio pensamento. É o ego falando com o alter ego, o super ego, sei lá o quê. É o id falando com alguma coisa. É uma bagunça interna, quando na verdade é uma batalha espiritual. Porque a chave do inimigo é não se perceber como inimigo. Coisa mais fácil na batalha é para você vencer alguém, ou você não dá a pista de que você está ali para poder destruir. Então o inimigo ele gosta de agir assim. Ele gosta de fazer com que você fale coisas que parece que é só você que falou, quando na verdade foi ele que sugeriu. Então ele fala coisas desse tipo que eu acabei de dizer. Então ele fala com as coisas, às vezes não é só ele que fala, às vezes ele diz algumas pessoas que se aproximam da gente também. E fala assim, se Deus... Eu vou fazer essa mudança de voz, essa mudança de rosto, porque normalmente as pessoas assim, elas fazem com um tom de tipo assim, você não está entendendo nada. Então elas chegam e se aproximam e falam, que se Deus estivesse vendo o teu sofrimento, não estaria assim a sua vida, isso não teria acontecido. Deus não te ama tanto assim. Onde está o seu Deus? Onde está Deus nessa hora, na sua vida? Aonde ele foi? Que te aconteceu tamanha gravidade? Querido, lembre-se uma coisa, tá? Satanás, na Bíblia, tem um outro nome também, chama-se mentiroso o nome dele, tá bom? Mentiroso, tá? Então, mentiroso, se o nome dele chama-se mentiroso, é porque a Bíblia está falando que nós não podemos acreditar naquilo que ele fala. Ele é o pai da mentira, ou seja, ele cria a mentira. Toda mentira procede dele, ele é o pai de toda mentira. E ele faz isso com qual finalidade? Para trazer rejeição no seu coração, para trazer um sentimento de abandono, para trazer uma sensação de que você não é bem-vindo. Veja como isso é forte. Deixa eu pensar um pouquinho com vocês aqui alto. Bom, eu sou da década de 80, né? Tenho 30 anos. Talvez alguns aqui sejam da década de 70, vão entender também a mesma coisa. Talvez alguns aqui sejam da década de 90, também vão entender o que eu vou falar. Porque tem um seriado, que eu não sei porque o Silvio Santos faz isso, mas ele ama esses seriados assim. E tem um seriado infantil que já tem 40 anos no mercado. Mas no Brasil não tem tanto tempo assim, né? A SBT, Silvio Santos, trouxeram eles, importaram do México e colocaram em nossa televisão. Chama-se Chaves. Como é que é? Chavo? Eu creio que é em espanhol. Chavo. É o Chaves. Então, olha como é que os conceitos eles vão sendo gerados. Observe, não sei se você já parou pensando no quadro do Chaves. Como é que é a história? A história é assim, quem é o Chaves? O Chaves ele é um órfão. Ele não tem pai. E você pode ver quantos episódios você quiser ver. O Chaves nunca vai ser ninguém na vida.
Porque ele não tem paternidade, ele não tem identidade, ele não tem senso de propósito. Ele vai ficar por 40 anos ou mais sendo reproduzido no SBT. Ele vai ficar sendo reproduzido, talvez agora em desenho animado também, mas é a mesma história, a história de menino órfão. O principal personagem da história do seriado infantil, Chaves, ou Chavo, é um menino órfão. Agora aumenta um pouquinho. Vamos pro Kiko. Tá? O Kiko, né? Do Bochecha. Lembra do Kiko? Aquele que faz assim. Esse é o Kiko. Lembrou dele agora, né? Que chora na parede assim. Filho da Dona Florinda. Aquela dos... Dos bobs. Dos bobs no cabelo. Exatamente. Então, qual é a história do Kiko? O Kiko, ele é filho de uma mãe, ela é viúva. A história narra que ele perdeu seu pai em meio, ele era um marinheiro, por isso que ele se veste como um marinheirinho, né? E na verdade o próprio pai do Kiko, o pai é o mesmo personagem, quando se refere a ele no passado. Você já deve ter visto esse episódio. Então narra um pouquinho a história de que ele morreu, da maneira como ele morreu. Parece que não naufrágio, uma coisa assim. Mas qual que é a história básica do seriado infantil? A história é o seguinte: olha a falta de identidade do Kiko. O Kiko, ele tem uma mãe, mas o camarada que quer a mãe nunca casa com ela. É um eterno namorado da mãe. E nunca vai ser pai, por mais que o Kiko queira. Há uma tentativa no coração do Kiko, ao longo do seriado, de tentar fazer o professor Girafales virar pai. Mas ele sempre lida como Kiko. É o Kiko. Você pode avançar um pouco mais a história. Você pode bater na casa também do seu Madruga. A história vai assim. É a vida inteira assim. Todas famílias desconfiguradas. Famílias totalmente fora de um padrão. Agora, pastor, é do diabo Chaves, não posso mais deixar as minhas filhas verem? Não exagera tanto também que eu não falei isso. Eu estou falando que o Chaves é um conceito que já vem de 40 anos atrás. Porque já faz um certo tempo que esse é o padrão. E é um padrão que é lançado, porque é o quadro normal. É o quadro normal. A coisa mais normal é você conhecer qualquer criança pré-adolescente ou adolescente e falar, seus pais, eu não tenho pai. Ou às vezes tenho pai, mas separado da minha mãe. Coisa mais básica são famílias assim, hoje em dia. Por que eu estou falando isso? Porque isso na verdade mostra um pouquinho do quão o padrão do descartável invadiu a sociedade moderna. Quase tem que dar um troféu para casamentos duradouros hoje. Seja na igreja ou no mundo externo, porque hoje o padrão tanto da igreja quanto do mundo externo também é parecido. Talvez você pense, não, na igreja é diferente. Na igreja, fiel até o fim, né? Não necessariamente, queridos, infelizmente. Então, falei tudo isso para que você possa saber uma coisa. Deus aqui está dando um exemplo grave, Ele está dando um exemplo muito forte, grotesco de abandono. Ele está falando de uma mãe abandonar o seu filho. E Deus está fazendo esse exemplo para chocar mesmo. Ele quer trazer esse choque, para dizer o seguinte: se vocês que são humanos não abandonam seus filhos, porque a premissa ali de que nós humanos, apesar de sermos pecadores, nós não abandonamos por qualquer razão nossos filhos. E eu sei que você, como uma boa mãe que está aqui, obviamente você sabe que está no seu coração, está nas suas entranhas, o fato de não abandonar os seus filhos. Então ele está falando isso: vocês que são maus, não abandonam seus filhos, quanto mais eu, diz o Senhor, eu nunca abandonarei vocês. Eu nunca abandonarei vocês. E isso é importante por que aspecto, querido? Porque quando você passa por tribulação na sua vida, por problemas, é nesse momento da tribulação que Satanás, nosso adversário, o diabo, ele vai tentar de algum modo bater nessa questão da nossa identidade. E se a nossa identidade não estiver muito assegurada, se não estiver revelada por meio do Espírito, esse sentimento de abandono, gerado por um espírito de abandono, vai causar efeito, e vai bagunçar o nosso chamado, vai bagunçar o nosso propósito, vai bagunçar a nossa vida. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso através da palavra de Deus. Porque Satanás ele vai vir e vai falar: ninguém te ama, ninguém te valoriza. Veja bem, cadê o pessoal da igreja que não liga para você? Cadê o pastor que não vai na sua casa, vai na casa dos outros? Olha a atenção que os líderes dão para tais pessoas e não dão para você. São os sentimentos que eles geram no momento culto.
É a coisa mais básica. Quem aqui em algum momento nunca foi atacado por esse espírito, com esse pensamento? Tem alguém que nunca foi atacado por isso? Ou melhor, vou fazer a pergunta. Quem aqui já foi atacado por uma sensação assim, eu não sou tão bem quisto como algum outro? O Francisco já? Passou as 4 mãos ali, né? Vocês também já, Liliana, todo mundo já? Comum isso, não é? Olha como é comum, eu queria que você pudesse falar, porque eu sei que é assim. A coisa mais comum que tem, independente, pode ser visão do MDA, pode ser igreja de células, sem células, com cédulas, sem cédulas, tudo. Pode ser MDA, G12, M12, tudo, não importa. Não importa. A coisa mais básica que o inimigo ataca você não é tão importante assim. E ele vem com essas sugestões. O que a gente deve fazer? Nesse momento, a palavra de Deus ela precisa ser fundamento para a nossa vida. Por que ela precisa ser? Porque Deus está dizendo aqui que ainda que os valores desse mundo mudem, a tal ponto que uma mãe abandone o seu filho, ainda que os valores mudem, uma mãe chega ao ponto de abandonar um filho, ele diz, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou mudar a teu respeito. Ele diz, eu nunca vou mudar a teu respeito. A frase que o Senhor está falando aqui, eu creio que é muito forte, nesse versículo que nós lemos, é assim, ele está dizendo, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Creio que você consegue visualizar aí. Sabe que quando você está passando a tribulação, é justamente ali que os porquês surgem, né? As dúvidas surgem. Então, uma das coisas mais talvez comuns que deve sair na nossa boca na hora da tribulação é a seguinte frase: por que isso aconteceu comigo? Não sei se você já fez essa pergunta alguma vez assim, no meio de um vale de sofrimento, uma situação que você não queria que acontecesse, você disse assim, talvez, logo agora tem que acontecer isso comigo. Já chegou a essa conclusão no momento também? Pois é. A primeira coisa que vem na nossa mente quando Deus fala assim, eu não esquecerei de ti, eu não me esquecerei de você, é que talvez isso tenha a ver com a mente, mas eu gostaria que você entendesse o que esse versículo está falando, que não tem a ver com a mente. Até porque, é bom que você saiba que Deus não tem amnésia, Deus não sofre de perda de memória, Deus não tem Alzheimer, Deus não tem esse tipo de coisa. Deus é Deus. Amém. Deus é Deus. Essa frase, por mais simples que seja, diz tudo, né? Deus é Deus. Agora, se esquecer de algo, a nossa mente entende que se esquecer é uma coisa que tem a ver com a mente. Então, se tiver algum dano na mente, a gente se esquece de algo. É assim. Por exemplo, você já esqueceu uma hora que você não poderia ter esquecido do número telefônico importante? Já esqueceu? Você já se esqueceu de um compromisso muito importante que você deixou alguém esperando? Já? Mas que você não queria. Eu sei que você, sei lá, fleumático, nunca faz isso, mas aconteceu com você também. Já aconteceu com você também, fleumático? Eu sei que o sanguíneo acontece mais facilmente esse negócio, mas às vezes a pessoa toda certinha, regradinha, esqueci, você quase quer a morte de você mesmo, né? Você não aceita isso, mas aconteceu com você? Pois é, às vezes a nossa mente falha. Então esquecimento na nossa cabeça tem a ver com mente. Então nós projetamos essa imagem em relação a Deus. Então nós pensamos assim, quando Deus fala que Ele não se esquece de nós, é porque Deus, Ele não tem problema na mente, é um problema mental, por isso que Ele não se esquece. Mas não é isso que Ele está falando. A nossa interpretação de esquecimento tem a ver com a mente, mas aqui não tem a ver com a mente. O versículo 16, ele fala o seguinte, por quê? Porque na palma da minha mão eu te gravei. Olha só, quem aqui, em algum momento da sua vida, por uma questão de talvez lapso de memória, falha, aquele branco que a gente diz, né? Passou a escrever algumas coisas na mão para não se esquecer. Já fez isso em algum momento da sua vida? Eu sei que é muito feio, né? Não é muito legal, não é muito estético, mas às vezes a gente, por alguma razão, no decorrer da nossa vida, a gente fez alguma coisa assim. Não é cola não, tá? Não é cola da escola não, é isso que eu tô falando. É informação importante para não se esquecer, porque crente não cola, né? Com certeza. Então, o que Deus está falando é o seguinte, Deus não faz um X, tá? Deus não faz um X com caneta na mão dele, para que ele nunca venha se esquecer de você. E ele fica assim, tomara que nunca bata uma água aqui e apague você da minha mão, porque vai que a coisa terrível é quando você escreveu algo,
e aí o suor, a água, tal, aí você vai ver, não consegue identificar, não sei se é 5, se é 8, dá desespero, não dá? Então será que é isso que Deus está falando? Não, não é isso que Ele está falando. Porque Deus não escreve na sua mão com caneta a seu respeito. Ele não fala Hermann, alemão. Não, não fala. Patrícia Hermann. Ele, alemão. Deus não escreve isso. Ele não desenha você, o seu rosto para não esquecer de você. Não pinta você para falar, puxa, para que eu me esqueça. São 7 bilhões, só os vivos. Posso já morrer, que vão viver ainda. Muita gente, eu tenho que fazer um desenhozinho na minha mão grande, para nunca me esquecer dele. Não, Deus não faz isso. Quando Ele diz assim, eu não me esqueço de ti, Ele não está falando de uma lembrança mental. Quero que você entenda isso. Ele não está falando de uma lembrança mental. Por Ele ter, talvez, criado você e talvez assim, Joyce. Aí vai um anjo lá na presença de Deus e fala assim, Joyce, aquela moça, é verdade, eu me lembro, eu criei ela. Não é assim. Deus não precisa de um anjo relembrá-lo. É um anjo que vai, não, aquela Joyce, aquela lá. Não precisa disso. Agora, por que eu creio nisso que eu estou falando? Ele está dizendo o seguinte, ele está falando que nós não fomos desenhados, não fomos caneteados na mão dele, mas a Bíblia fala que nós estamos marcados na mão dele. É uma marca que está na mão de Deus. Eu sei que talvez a ideia mais próxima seja uma tatuagem que não seja retirada nunca mais. É mais próximo que a gente consegue, mas ainda assim, é por meio da perfuração, por meio de tinta. Não é isso, Deus não nos marcou com tinta. A passagem aqui, ela fala que nós estamos fundidos na carne de Deus. Que estranho isso, né? Pode parecer, eu sei. Mas a ideia que está ali é que Ele não tem nada que escreve que pode ser apagado. Quando Ele vê a si mesmo na sua mão, Ele vê você. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas vai ficar melhor. Deus está querendo dizer com isso que você não é obra do acaso, você não é qualquer coisa, mas você é alguém. Eu sei que pode parecer um pouco agressivo o que eu vou falar, mas você é alguém que marcou a mão de Deus. Quando Deus escolheu te formar, você marcou Deus, de modo que Ele não pode mais ser Ele sem você, porque você está nele. Estranho? Vai ficar melhor. Então olha só, cada vez que Deus levanta suas mãos para fazer alguma coisa, não tem como você não estar nas mãos dele. Nada pode apagar você das mãos dele. Então cada vez que Ele levanta suas mãos para operar alguma coisa, você passa a participar daquilo que Ele está fazendo, porque você está gravado nas mãos de Deus. Não há como ser retirado. Tem dias na nossa vida que a gente se sente assim como o último biscoito esfarelado de um pacote, né? A última bolacha assim, aquela que já todo mundo tentou pegar e ela ficou amassada. Tem dia que a gente sente assim. Então a palavra de Deus nesses dias para nós é justamente essa: eu não me esquecerei de ti. Então quando você passa por tribulação, por problema, quando parece que o mundo vai desabar na tua cabeça, Ele vem com a palavra como essa e diz: eu não me esquecerei de ti. Eu preciso que você entenda isso, que isso não é uma coisa mental, mas isso tem a ver com Ele mesmo. Tem a ver com o próprio ser, o ser de Deus. É uma coisa muito estranha isso que eu estou falando, mas você está nele. Você está no Senhor. É isso que Ele está querendo nos mencionar. A gente pode esquecer de muita coisa da vida. Na verdade, a gente não pode esquecer das coisas de Deus. A gente pode esquecer das promessas de Deus. A gente pode esquecer dos propósitos de Deus. Mas Deus fala aqui que Ele nunca se esquece de nós, porque Ele nos tem na sua própria mão. Para Ele se esquecer da gente, tem que arrancar a mão dele. Eu sei que isso é uma imagem, é uma ideia que Ele está dando para a gente poder entender, mas por meio de ideias é que Ele escolhe falar conosco. Assim como eu preciso falar a linguagem do Eliel para poder de algum modo ser eficaz, para que ele possa entender alguma coisa, eu não posso falar difícil com ele. Do mesmo modo, Deus escolhe falar coisas que a gente pode compreender, para que o conteúdo principal daquilo fique impregnado em nosso ser. E o conteúdo principal disso não é que Deus tem uma mão, mas sim que nós estamos nele. Nada pode nos tirar dele. Nada pode nos tirar dele. Amém. Porque isso não é uma marca na mente de Deus, mas é uma marca na própria presença de Deus. Na própria presença de Deus. Então, todos os dias, querido, eu quero ir um pouco além dessa passagem. Todos os dias, eu quero falar isso bem de forma individual e pessoal para você. Todos
Todos os dias Deus pensa algo a teu respeito. Todos os dias Deus pensa algo a meu respeito. Eu me acho muito importante por causa disso. E eu sou. Quem me dá essa importância? O mundo, Satanás, o sucesso da vida, as honrarias, os títulos, as glórias, um carro, uma casa, uma esposa linda, filhos? Não, nada disso. O próprio Deus. Essas coisas são boas, importantes? Sim, mas nada substitui isso que ele está falando. Porque Ele é quem está mencionando isso. Muitas vezes a gente fica empolgado quando alguém lembra da gente, né? Você já deve ter ficado muito empolgado quando alguém faz menção de você. Talvez o próprio fato de falar Joyce, por exemplo, ai que legal ele falou de mim. Isso é importante, eu sei. Né? Alguns ficaram falando assim, por que ele nunca fala de mim? Pois é. São sentimentos que são gerados por meio de alguém falar bem da gente. A gente tem isso. Já percebeu que quando alguém é muito importante, a gente fica assim, com muita expectativa de que de algum modo ele possa olhar pra gente, essa pessoa, quando cumprimenta a gente, nossa, a gente sente assim, meu Deus, ele cumprimentou a mim. Coisa importante isso, né? A gente fica assim emocionado. Tenta imaginar se a presidenta, a presidente da república entrasse agora aqui, chegasse aqui e te chamasse pelo nome. A primeira reação seria, como que você me conhece, presidenta? E ela fala, não, porque eu estudei a seu respeito, eu tenho informações a seu respeito. Pois é, Deus não precisa estudar a seu respeito, Deus não precisa ter informações a seu respeito, Ele te tem nele. Ele não precisa de uma informação de que alguém possa trazer para ele poder saber quem você é. Ele te tem nele. Isso é a coisa mais fantástica. Está em Isaías ainda aí, né? Então dá uma olhadinha em Isaías capítulo 41, que eu quero falar uma outra passagem bíblica com você rapidinho. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Versículo tão conhecido. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim, olha que coisa tremenda. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. Que promessa gloriosa. Que palavra de Deus poderosa. Agora veja bem, uma coisa eu creio que você já entendeu até agora, que você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Amém? Se você entendeu, senão repito tudo que eu falei. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Você está muito bom hoje no entendimento. Glória a Deus. Então você está gravado nas palmas da mão de Deus. Mas Ele não fica só como alguém que precisa estar se lembrando sempre, Ele não fica contemplando você nas palmas das suas mãos e fica, Wesley. Ele vai fazer outra coisa. Wesley. Deus não fica impressionado com a sua própria mão cada vez que vê. Por quê? Porque Ele se envolve com você. Vai além dele simplesmente saber que você existe porque você está na mão dele. Mas esse versículo fala e prova que o nosso Deus, Ele se envolve com você, Ele se envolve comigo. Ele não é alguém que só lembra da gente. Porque tem pessoas que não se lembram da gente. Esse é o tipo de pessoa. Mas tem gente que se envolve com a gente, não é mesmo? Aí é totalmente diferente. Tem gente que fala, sim, o Carlos, amigo do Márcio, verdade. Mas só faz menção, lembrança. Mas tem pessoas que se envolvem com a gente. Pois é isso que eu quero falar. Nosso Deus é alguém que não apenas se lembra de nós, e que não se esquece de nós, mas Ele se envolve com a gente. E o que isso é importante? É importante para você saber que não há nenhum outro Deus, na verdade falsos deuses, porque só tem um Deus, né? Mas não há nenhum outro Deus que se envolva com aqueles que são seus servos, súditos, seus filhos, a não ser o verdadeiro e único Deus, que é o nosso Deus. Amém. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus relacional. Nesse exato momento tem gente batendo a cabeça para demônios, tem gente fazendo trabalhos para entidades espirituais, mas tudo que eles querem é aplacar a ira, tudo que eles querem é obter algum favor, mas envolvimento nesse nível que nós estamos aqui falando, eles não têm. Só quem conhece ao Senhor através de Jesus pode ter. Então a primeira coisa que Ele fala aqui, olha, perceba bem aqui no versículo 10 que eu acabei de ler, né? A primeira coisa que Ele fala é, não temas, não tenha medo. Por que Deus fala isso com a gente? Já pode perguntar, por que Deus fala tanto não temas na Bíblia? Tem 366 vezes não temas na Bíblia. Alguns dizem que Deus, sabendo o nosso calendário atual, escolheu fazer isso para que a gente possa ter pelo menos um não temas para cada dia.
E até hoje pode juntar cada 4 horas e fazer 6 horas, né? E fazer que no ano bissexto a gente tenha mais um lá também. Está sobrando um até para o ano bissexto. Tem 366 vezes essa expressão não temos. Por que Deus fala aqui, nesse caso aqui, não temos? Porque o sentimento de abandono, ele traz uma coisa, que é um medo. Uma das coisas mais terríveis na vida de alguém que foi abandonado, sofreu rejeição, é que ele tem medo, ele é inseguro. Essa pessoa é insegura. E o inseguro, ele tem medo de escolher, ele tem medo de arriscar, ele tem medo de fazer algo. Ele fica sempre na expectativa de que alguma coisa vai dar errado, porque ele é inseguro. Ele tem uma identidade que não foi firmada. Então, o sentimento de abandono, lembra que o sentimento de abandono vem junto com o espírito maligno, um demônio que bate a porta. Se a gente deixa ele agir na nossa vida, ele vai gerar um sentimento, vai nos trazer medo, pânico, susto. Essa é a ideia. Então, Deus, ele quer que você saiba que ele está presente com você, justamente para que você não corra o risco de ter medo. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala, a Bíblia vai ser muito clara em relação à questão do medo. E a Bíblia vai falar muito claramente que o medo, ele sai na mesma realidade que a certeza da presença de Deus, ela entra. Por que as pessoas passam medo? Por que a gente tem medo? Porque a gente se sente desprotegido de alguém que possa fazer alguma coisa pela gente. Então a gente fica, eu preciso de ajuda, e não tem quem possa fazer algo. Quem poderemos defender? Nem o Chapolin Colorado nessa hora aparece. Agora eu creio que meus meninos, né, os homens, talvez vão se recordar dessa cena. Você já teve, homens aqui da igreja, você já teve uma situação, sei que não é muito legal de falar isso, né, a gente não gosta de relembrar essas cenas, né? Mas você já teve uma situação que você tem um desentendimento com algum outro menino na escola, no colégio, certo? Quando você era pequeno, e o menino era maior que você, era mais forte que você, era o dobro de você. E aí naquele desentendimento, ele olhou para você e falou o seguinte: eu vou te pegar no final da aula. E se fosse gaúcho, ele falaria, eu vou te dar uma camaçada de pau. Gaúcho fala assim. Mas o paranaense eu não sei como é que ele fala, para poder puxar briga, não sei como é que seria isso. Mas eu vou te arrebentar no final. Alguma coisa assim. A aula acaba. A professora pode ficar falando, parece que você entrou no mundo imaginário, você fica imaginando socos, pontapés, você fica imaginando todo mundo vendo você. Você imagina assim, arrancando cabelo, couro cabeludo, tudo, talvez. Você imagina muita coisa. Por quê? Porque o cara é grande. Se for menino, então, também acontece essas coisas com meninas, né? Se for uma menina grande, assim, maior, e fala um negócio desse, você imagina assim, você sendo puxada e arrastada pela rua pelos cabelos, mulher, não é? É uma coisa assim, mulher não sabe brigar, de soco. Mulher briga de tapa ou então puxa o cabelo. Então, isso tudo deixa a gente inseguro. Agora você já teve essa experiência, talvez você já teve, que você viveu tudo isso. E aí dá muita insegurança de você ir embora. Dá muita insegurança. Você vai olhando o relógio, tipo, a cada 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. E aí, toca o sino, toca o sinal, faz barulho lá de sair. E tudo, que é uma correria nesse colégio, toca o sino. Não sei se você lembra disso, ainda existe. Isso vai ser sempre, até Jesus voltar. Só que você nessa hora, você não sorriu. Você não pulou, você não se entusiasmou. Porque você ficou imaginando, ele está lá. Ele vai me arrebentar, me destruir. Então você vai no vídeo útil, quase que você já nem vai, mas você não tem, porque se é homem fica pensando, mas eu não posso fazer, eu tenho que encarar. Dependendo do contexto, ainda fala assim para você, mais fácil que você apanha do que você ficar lá dentro, se fingindo de que ele está morto. Vai lá e dê o que der. Aí você vai. Aí você vai todo inseguro, mas quase assim que contando os passos. E aí acontece uma coisa sobrenatural. Você chega lá, seus olhos passam, você não chega a avistar aquele cara no momento, mas aí você avista uma pessoa, o seu pai. Não, se você avista o seu pai, você está até pronto para a guerra. É ou não é? Que coisa incrível esse negócio de avistar o pai, não é mesmo?
Eu quero fazer isso, porque eu sei que algumas pessoas não tiveram essa experiência, até porque não tiveram contato com o seu pai físico. Mas eu quero trazer essa ideia para a sua realidade espiritual. Porque a presença do pai, papai dá conta. Papai bota no bolso, joga na parede, chuta, dá bicuda. Papai é meu herói. Talvez nem seja tudo isso, mas é o meu pai. Meu pai dá conta desse cara aí. Esses são os conceitos que tá. Então você relaxa. Já vivenciou alguma coisa parecida com isso? Alguma vez na vida? Já? Ana Paula já viveu. Acontece no mundo feminino também, Ana Paula. Tem uma vida antes de Cristo, não é, Ana Paula? Então, queridos, Deus está falando assim, não tenha medo. Não tenha medo, porque o papai está presente. Essa é a ideia. O papai está presente. Então, se o papai está presente, ele diz para você, não tenha medo, porque eu estou aqui. Conta comigo. Eu resolvo. Eu dou conta. O primeiro obstáculo que precisa ser derrubado nessa vida é o medo, querido. Para a gente poder vencer essa atuação desse espírito, o medo precisa ser derrubado. Quando você conhece verdadeiramente a quem você serve, quem é o seu Deus e que te chama de filho, e que é para você um pai, então você relaxa, você descansa. Por quê? Porque você sabe que não apenas te criou, mas você marcou ele. Lembra da ideia que você marcou ele? O fato de ter formado você marcou ele. Ele está marcado por você, pela sua existência, para você saber que você é importante. E ele te ama. E no seu amor, e em função do seu amor, por causa do seu amor, ele pode lançar fora todo o medo do seu coração. Lembra do versículo bíblico? O verdadeiro amor lança fora alguns medos. É isso que diz lá, não é mesmo? Não. Depende do medo. Não? O que diz a Bíblia? O verdadeiro amor, ou seja, a revelação do amor do Pai, lança fora todo o medo. Amém. Todo o medo. Absolutamente todo o medo. O que ele diz depois? Ele fala assim, ó, não te assombres. O que é ficar assombrado? É ficar assustado. O susto. Isso é o assombro. Quando você está certo da presença de Deus com você, você perde todo o sentimento de impotência. É o menino que está lá dentro pensando, meu Deus, eu vou apanhar, ele vai me arrebentar, eu vou ser humilhado na frente de toda a escola, vai ser horrível. Mas aí viveu o pai. Acabou a sombra, acabou o susto, porque todo o sentimento de impotência foi embora e agora se sente importante, se sente até mesmo poderoso. Você já deve ter passado por várias experiências que você falou assim, tipo, e agora? E agora? Esse agora é 3 pontinhos, né? Tipo, o que vai ser da minha vida? Tem algumas situações na nossa vida que, por vezes, vivemos, que a gente fica pensando, será que vai ter sequência a vida? Parece que a vida acaba. A tribulação é tão gigante que parece que foi embora tudo. O que Deus fala? Não te assombres. Não te assombres, porque eu sou contigo. É o que ele acabou de dizer no versículo 10. A diferença da vida é que não está naquilo que acontece com a nossa vida, mas sim com quem está conosco quando acontece aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. Ficou confuso isso, né? Mas você entendeu. Nessa hora todo mundo entende tudo. Não entendeu. A diferença não é o que acontece na sua vida, mas é quem está com você. Amém. Quando isso acontece. Amém. Aquilo que você não espera acontece. E Deus fala, eu estarei contigo. Então, quando alguma coisa sair do controle para você, quando alguma coisa tentar de algum modo assustar você, preocupar você, sabe que Deus é especialista em cuidar de você. E Deus é especialista em criar do nada as coisas. Porque a gente pensa que sempre tem que ter alguma coisa pelas quais possa dar certo alguma coisa na nossa vida. Tem algumas coisas que a gente não vê saída. A gente olha para frente e fala, não tem matéria-prima para Deus trabalhar. Deus só tem uma matéria-prima que importa, é fé. A única matéria-prima para Deus trabalhar é fé. E fé é confiar nele. Todas as circunstâncias da sua vida podem estar dizendo não. Mas se Deus está dizendo, eu estou contigo, então, levanta o peito, estufa e fica firme, porque a vitória vai vir. Quando é que você se assombra na sua vida? Quando alguma coisa ruim acontece. O que você deve fazer então? Confiar. Confiar.
A palavra confiar tem a ver com fé. Nas origens da palavra confiar tem uma derivação da palavra fé. Confiar é igual a fé. É isso que Deus está querendo dizer. O que você deve falar nessa hora? Eu sugiro que você fale o seguinte: quando você está vivendo alguma circunstância assim que está trazendo medo ao seu coração, você não pode olhar para a circunstância, você tem que olhar para a palavra de Deus. E você pode dizer, talvez em voz audível, não para que Satanás simplesmente ouça, mas até para que você possa se segurar disso que a sua boca está declarando. Faça um reload aqui, fique, fazendo um loop contínuo entre aquilo que você fala e aquilo que você ouve, gera fé para você mesmo. Então você declara: a tua palavra, Senhor, diz: não temas, portanto, eu não vou temer, mas eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai agir em meu favor, o Senhor vai operar nessa causa, o Senhor vai trazer vitória. O que ele fala depois? Ele fala assim: porque o que ele fala ali? Eu te fortaleço, é isso? Eu te fortaleço e eu te ajudo. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Queridos, ter a presença de Deus é ser fortalecido até mesmo quando a gente está cansado. Ter a presença de Deus é ser fortalecido até mesmo quando a gente está cansado. Aleluia. Está cansado aí, queridos? Amém? Deixa eu ver, 9 horas está cansaço, né? 9 e 10. Está cansado? Até mesmo quando está cansado, teu Deus pode te fortalecer. Ele está falando que é Ele que nos fortalece. Então, a diz a nossa vida, queridos, que nós olhamos para a nossa estrutura humana e a gente fala: eu não vou dar conta, não tem mais força, não tem mais energia em mim, estou cansado, estou para baixo, estou desmotivado. Ele fala nesse dia para você: mas sou eu que te esforço, sou eu que te dou força, sou eu que te fortaleço. A palavra diz o quê? Quando eu estou fraco, é então que eu estou forte. Quando eu sou fraco é justamente quando eu sou forte. A Bíblia fala assim: diga ao fraco, forte eu sou. Agora, como que pode isso, né? Quando eu estou fraco, qual que é a lógica que a gente pensa? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou desanimado. Quando eu estou fraco, é aí que eu fico estressado. Quando eu estou fraco, é aí que eu falo bobagem. Quando eu estou fraco, por isso que eu murmuro. Quando eu estou fraco, por isso que eu peco. A Bíblia fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Olha que lógica distinta da lógica natural, porque é sobrenatural. A nossa fraqueza, ela atrai a força de Deus. Deus não vem sobre nós porque nós somos bonitos. Eu sei que a gente é muito bonito, mas Deus não vem sobre nós porque a gente é bonito. Deus não vem sobre nós porque a gente simplesmente está arrolado numa membresia de uma igreja. Não, Deus vem sobre nós porque nós somos fracos. É bom ser fraco nas mãos de um Deus que nos fortalece. E é o que ele está falando: enquanto você depender das suas forças, Deus vai te deixar você depender das suas forças. Mas quando você se entregar, aí Ele pode agir com a força dele sobre a sua vida. Talvez as coisas mais difíceis da nossa vida aconteçam porque a gente é muito hábil em agir na nossa força, e a gente não é tão hábil em agir na força de Deus. E às vezes a gente fica bravo com Deus porque Ele não faz aquilo que nós esperamos que Ele faça, mas Ele só não está fazendo porque a gente não parou de fazer. Quando a gente para de fazer, Deus passa a fazer. Deu para entender, né? Amém. Seja forte, querido. Fique comigo ali. Logo acaba. São pérolas que você está levando para a sua casa. Eu creio assim. São coisas importantes de serem ouvidas. Coisas que mudam a sua vida. Você vai para casa, vai saber que o Inter ganhou mais uma vez. Isso já é prático. Você vai para casa. Escrevi, você ficou louco nessa hora. Você vai para casa saber, sei lá, quem morreu, quantas coisas aconteceram. Isso não vai mudar a sua vida. Essa palavra tem o poder de mudar a sua vida. Amém. Deus está falando com você. Ele te fortalece. Ele é aquele que traz força para você, mesmo quando você está cansado. E não faça isso. Ele fala assim: eu te ajudo. Olha a diferença. Ele fala assim: eu te fortaleço e eu te ajudo. Por que ele fala isso? Parece que fortalecer e ajudar é a mesma coisa? Não. Uma coisa é fortalecer, a outra coisa é ajudar. Por que eu sei disso? Porque se você tiver só força, querido, mas se você não tiver entendimento da força que você tem, você destrói qualquer coisa à sua frente. Força sem entendimento é igual a um caminhão descontrolado. Arrebenta com tudo. Agora, quando você tem a força, mas além da força você tem direção, você não causa estrago para a vida de ninguém. Deus, Ele não só fortalece, mas Ele traz direção para você. Ele não só te fortalece, mas Ele te ajuda. Ele dá norte para você, Ele dá direção para você. Amém? Amém.
Força sem direção é uma desgraça. Ele nos dá rumo, querido. Ele nos dá caminho a seguir. Ele nos dá direção a seguir. Deus nunca, Ele tem um propósito sem que antes Ele venha a te fortalecer. A força de Deus sempre vem primeiro antes do propósito. É assim com o batismo com o Espírito Santo. É uma força, uma capacitação sobrenatural para que a gente possa então desempenhar o propósito dele. É assim. Atos capítulo 2 fala sobre isso. O povo estava lá com medo, o espírito de covardia estava sobre eles, mas então veio o espírito de poder, de força, de moderação, de amor, e tudo mudou. Aqueles que estavam tímidos dentro de um cenáculo, dentro de uma parte de uma casa, saíram agora pelos 4 cantos, pregando a respeito do Senhor. Já não tinham mais medo, já não tinham mais insegurança, porque eles sabiam que eles eram, eles tinham identidade. A força do Senhor veio sobre eles, e a ajuda do Senhor também veio sobre eles. E conforme eles caminhavam na força do Senhor, o Senhor lhes ajudava. O Senhor dava cada vez mais graça sobre a vida deles. A Bíblia também fala aqui, o Senhor fala na verdade, que Ele diz: eu te sustento com a minha destra, a destra da minha justiça. Destra é mão direita, ok? Destra, canhoto, né? Então destra tem a ver com mão direita. Mão direita é um sinônimo de força. Quando você pensa em uma empresa, você fala assim: aquele cara lá é meu braço direito. Ou seja, é a pessoa que eu delego autoridade sobre ele para que ele possa desempenhar bem o trabalho. Ele tem isso. Então, braço direito, dessa fala da autoridade que nós temos no Senhor. A presença de Deus, ela nos traz essa autoridade. Ela nos traz essa garantia de que a guerra que nós vamos viver, a batalha que nós vamos viver, nós vamos ganhar, nós vamos vencer. E por que a gente pode ter essa certeza? Porque ele está dizendo assim: eu sou presente, então não tenha medo, não te assuste, eu te fortaleço, eu te ajudo. Então você pode confiar de que eu vou te dar vitória. Aleluia. Não acabou ainda, queridos. Deuteronômio, vamos lá, rapidinho. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículo 9 e versículo 10. Olha só que coisa linda esses versículos aqui. Deuteronômio capítulo 32, versículos 9 e versículo 10, assim, ó: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó, Israel, é a parte de sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, e guardou-o como menina dos olhos. Veja bem, veja como que você é para Deus. Então está dizendo aqui que ele te encontrou no deserto. Está falando aqui, você é o Israel de Deus. Ele te encontrou no deserto, num lugar cercado de feras, que uivavam. Isso é um uivo, tá? Uma tentativa de uivo, na verdade. Tá? Tinham feras. É a ideia de você estar desprotegido, sendo a qualquer momento alvo do ataque de destruidores. Ele te trouxe para si, ele te cercou, ele te ensinou. E aí a Bíblia fala assim: ele nos guarda como a menina do seu olho. Você já tentou tocar na menina do seu olho? Vamos tentar fazer isso? Pega o dedinho assim, ó. Pega o dedinho. Vê se você consegue. Bota dentro do olho agora, vai lá. Tá vendo que o olho fecha? Tá vendo? Ele não é espontâneo, você está tentando colocar, mas não dá, né? Há uma guerra, ó. Ele fecha a pálpebra. É uma batalha. Está conseguindo entender, querido? Deus está falando que você é assim para Ele. Ou seja, assim como você tentou abrir teu olho aí, tentar colocar o dedo e não conseguiu, Deus está dizendo o seguinte: ninguém toque você. Ninguém toque você. Esse é o Deus que você serve. O inimigo vai tentar colocar o seu dedão, né? Ele não dá. Bem nos olhos, né? Não vai. Por quê? Porque ninguém toca você.
ninguém toque você. Amém. Aleluia. Sabe o que eu penso em relação a essa passagem? Eu creio que essa passagem é como que Deus nos colocasse na nossa mão uma bomba atômica, sabe? Só que qual que é o problema da vida? A gente tem uma bomba atômica na mão, aí vem um demônio. Aí ele pega um estalinho e fala assim, no chão. Ele, eu vou te matar! E a gente tem uma bomba na mão, uma bomba atômica. E a gente, não faça isso, pelo amor de Deus! Que coisa estranha, né? Uma pessoa que tem uma bomba capaz de explodir tudo, fica com medo de estalinho. Tem gente que literalmente tem medo de estalinho. Está dormindo? Dá um estalinho na madeira. Querido, você tem uma bomba na mão. Dá uma bomba na mão. Só que essa bomba, ela só tem poder na hora que ela é detonada. A palavra de Deus, ela não deve ficar lá aberta no Salmo, 91, para poder, além de pegar bicho, trazer sorte para a sua casa. Não vai funcionar para nada isso. A palavra de Deus, ela precisa estar impregnada na sua vida, a tal ponto que essa bomba seja detonada. Então, quando você vivenciar situações em que o inimigo vier com o seu estalinho e jogar no chão, como as crianças, sabe o que é estalinho, né? Aquela coisinha que no chão, um barulhinho, tem uns que se assustam. Pois é, o inimigo, ele tem um poder, mas ele atua muito por meio da mentira. Na verdade, todo o trabalho dele é nos fazer acreditar que a gente não tem uma bomba na mão, ao ponto que um estalinho pode nos perturbar tanto. Muito bem, está chegando o fim. Agora está chegando o fim, querido. Agora chegou aqui o momento da conclusão. Aleluia. Então, queridos, ainda que ninguém fisicamente esteja com você, e tem situações na nossa vida que ninguém fisicamente vai estar conosco, Deus está deixando muito claro que Ele te vê, e não apenas te vê, Ele está com você. Tem outra passagem que vai dizer assim, ainda que os rios te submergirão, ou seja, ainda que o rio venha a tentar te afogar. Essa ideia do rio fala de alguma coisa fixa. Na verdade, essa passagem que eu estou recitando é uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 1 a 3. E fala ainda que as águas tentem de um modo te encobrir, ainda que os rios tentem te submergir. E é uma distinção entre água e rio ali. Porque o rio fala de uma coisa fixa, que você precisa passar para poder chegar do outro lado. São obstáculos programados e previsíveis. Mas as águas que falam ali, não são. As águas são diferentes dos rios. As águas são uma espécie de uma enxurrada que é liberada por meio de uma grande tempestade. Essas não são programadas, essas não são esperadas, essas acontecem. Então Deus fala o seguinte: mesmo que as coisas inesperadas aconteçam, saiba que eu estou com você. Agora o rio é aquele que é programado, ele sabe o que vai acontecer. Tem gente que tenta fugir dos rios da vida, mas os rios estão lá, eles estão fixos, não vão mudar de lugar. Para você avançar, você vai ter que passar o seu Jordão, você vai ter que passar o seu rio. E ele fala: ainda que você passe por esse rio, você não vai se afogar, porque eu estou com você. Amém. Ele fala mais nessa passagem de Isaías capítulo 43, que eu não vou ler por causa do tempo. Ele fala assim: ainda que você passe por fogo, você não vai ser queimado. O fogo não vai te queimar. O fogo fala de calor extremo, fala de um calor assim, ao ponto de quase não aguentar. Agora, eu creio que isso fala de uma opressão. Opressões virão sobre a sua vida, e elas podem vir, mas elas não precisam queimar você. Elas podem até mesmo aquecer você em algumas coisas. Pode deixar assim um pouco quente, mas não queimado. Tem diferença entre ficar quente e ser queimado. Deus está falando que se você confia nele, você não é como uma galinha que foi sapecada e fica aquele fedor, sabe? Não, se foi sapecada, mas ela não chegou a queimar toda. Não. Nem sapecar vai. Você não vai sentir cheiro da fumaça nesse negócio. Você pode passar no meio do fogo. Deus, ele é assim. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados no fogo. Quem estava lá com eles? Um semelhante ao Filho do Homem. O nome desse é Jesus. Ele é aquele que está até mesmo em meio às
maiores temperaturas, você não vai ser queimado, querido. A circunstância, traduzindo isso, a circunstância não vai te causar dano. Você vai passar por algumas circunstâncias, algumas difíceis, mas ela não vai causar um dano irreparável em você. Aí talvez você pense isso: ah, pastor, mas a minha história é diferente. Eu passei por uma circunstância e foi muito danosa. Ou passei por uma circunstância e não foi como eu esperava. Bom, aí é outra coisa. Entre ser aquilo que você espera e ser do modo como Deus espera, existe um mundo de diferença. O detalhe é saber como Deus espera, não como a gente espera. E o que é perda para nós não necessariamente significa perda para Deus. Deus é pautado pelo crescimento e pela excelência. Ele está sempre em função do excelente. E uma das coisas que mais nos impede de obter o excelente é se contentar com o bom. Quando a gente se contenta com o bom, Deus não pode liberar o excelente. Então, tem circunstâncias que vão ser semelhantes a fogo. Mas fique tranquilo, não vai te queimar. Você não vai morrer queimado nessa história. Você talvez seja até aquecido, mas não vai morrer queimado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por que a gente lamenta tanto? Por que a gente chora? Por que a gente murmura? Por que a gente se deprime? Por que a gente se esperneia? Por que a gente faz birra? Se Deus está falando tão poderosamente isso tudo conosco. Sabe, às vezes nós lidamos fisicamente com Deus. E Deus Ele não entra na nossa jogada física. O Eliel, como qualquer humano, há um Adão dentro do Eliel. Ele precisa conhecer o segundo Adão, ele precisa conhecer Jesus. Vai conhecer um dia em nome de Jesus, vai conhecer. Mas ele já começa algumas manhãzinhas e algumas birrinhas. Por que ele faz isso? Porque ele acha que fazendo isso, ele consegue aquilo que ele espera de nós. Ele se joga para trás então, faz os gritos mais fortes e tem a expectativa de que ele consiga alguma coisa com isso. Lamentavelmente ele não sabe que não vai conseguir, mas ele está tentando. É a lógica, porque a lógica de tanto importunar na birra, alguma coisa vai ser extraída disso. Só que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente acha que o nosso bicudo, nosso jeito bicudo de ser vai impressionar Deus. Sabe aquela coisa assim? Sabe aquela coisa tobado? Sabe? Tem crente que fica assim com Deus. Deus fala tudo isso, vai para casa. Gostei. E acho que de algum modo Deus vai, tadinho, vem aqui. Senta no meu colo, vou te fazer cafuné. Porque Deus não se impressiona com a nossa vida. Deus não se impressiona com a nossa vida. Isso é importante ser dito. Amém? Amém. Deus não impressiona com o nosso choro, com a nossa birra. Deus não se impressiona com isso, querido. Só que às vezes a gente acha que esse nosso choramingo, reclamão, muda Deus. Deus só se impressiona com uma coisa. A única coisa que honra Ele é a fé. É confiar. E confiar, levar em consideração tudo que você ouviu até agora. Amém? Amém. Você vai ter a possibilidade de desfrutar disso nessa semana. Amém. Você vai se recordar dessa mensagem. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então, querido, não faça essa escolha. Deus não tem dó de quem faz birra. É perda de tempo, você não vai convencer a Deus. Não adianta se estressar também. O segredo é você olhar para cima. O salmista fala no Salmo 21, ele fala o seguinte: de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Ele está falando de uma dúvida existencial, uma dúvida muito importante na nossa vida. Como crente, às vezes a gente pensa assim: de onde que vai vir o socorro? É o brinquedo de chocolate colorado, né? Mas às vezes é assim, a gente fica pensando: de onde vai vir o socorro? Aonde vai vir a solução? Aonde vai vir a resposta? De onde vai vir o milagre? Ele mesmo responde dizendo: do alto vem o meu socorro. Do alto vem o meu socorro. Quero que você possa entender que você precisa na sua vida olhar para o alto. Como assim, pastor? Eu tenho que olhar para o céu nublado de Curitiba para poder
Às vezes até tem a ver, sabia, querido? Tem a ver. Às vezes tem a ver. Porque essa ideia de olhar para o alto é você sair da circunstância em que você não consegue ver nada no seu problema. Às vezes você precisa sair um pouco mesmo, literalmente sair de casa ali, olhar para o alto e respirar. Mas não só respirar. A ideia aqui é você olhar para o Senhor da glória. Mas para poder olhar para o Senhor da glória, você tem que deixar de olhar para a circunstância que te oprime, para o fogo, para as águas, para o rio. Você precisa olhar para o Senhor, que te tem gravado nas suas mãos e que não pode tirar. Nem a água pode tirar, nem o rio pode tirar, nem o fogo pode tirar, nada pode tirar. Ele passa junto com você no meio disso tudo. E nada pode retirar você das mãos dele. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar.